Viva Voz, com Vera Magalhães. Salve, salve! Estamos no ar, esse é o Viva Voz encorpado, Viva Voz turbinado, que começa a partir de hoje. Vamos assim, durante toda a semana, ocupando a segunda hora do ponto final, aqui com a minha amiga Carolina Moran. Boa tarde, boa noite, Carol. Vera, boa noite, bem-vindo aqui para esse Viva Voz turbinado, ampliado. Vim para São Paulo só por causa disso. Não tenho nem roupa para essa presença VIP aqui no estúdio. Eu saquei aqui esse blazerzinho laranja, vim tá chique. É um outro estilo. Bem-vinda, minha amiga, aqui que a gente vai destacar aqui hoje. Pois é, Carol, hoje o assunto, você e o Bocardo já falaram na nossa primeira hora aqui do ponto final, não tem outro, né? A Polícia Federal estendeu a operação iniciada na semana passada para apurar a existência de uma ABIN paralela e mirou o vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Então a gente traz com a reportagem de Brasília os desdobramentos dessa operação. Eu vou trazer alguns bastidores, algumas análises também a respeito desse assunto. A gente traz também a piora das contas públicas. Saiu o resultado de 2023 e é o pior resultado desde o auge da pandemia. A gente vai explicar o porquê disso e o que isso joga de pressão sobre o ministro Fernando Haddad e o governo Lula. No nosso segundo bloco, a gente começa com o nosso primeiro novo comentarista aqui do Viva Voz, na sessão Ponto de Vista. A gente conversa com o filósofo Pablo Hortelado, que vai falar um pouquinho a respeito das diferenças entre Brasil e Estados Unidos, segundo a ótica da TV americana. Então tá só começando, vamos que vamos, Carol. Vamos que já tem reportagem, viu, Vera? A Isa Staciarini contando tudo que rolou hoje nessa operação da Polícia Federal. Vamos a Brasília. Oi, Isa, boa noite. Oi, Carol, muito boa noite a você, a Vera, todo mundo que nos acompanha. Pois é, Carol e Vera, diversos desdobramentos hoje, né, desde a primeira hora da manhã, com busca e apreensão, tanto em Angra dos Reis, quanto na capital fluminense, Rio de Janeiro, aqui em Brasília também, Salvador e até Formosa, região do entorno aqui do Distrito Federal, município jaguaiano. Essa operação para quê? Justamente para apreender aí documentos, provas, computadores e celulares que possam indicar alguma espécie de favorecimento de informações privilegiadas daquela suspeita de arapongagem dentro da ABIN, espionagem ilegal, inclusive para beneficiar aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e atacar desafetos. Foi exatamente isso que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o relator, o Alexandre de Moraes, citou, ou seja, a existência de um grupo criminoso, uma verdadeira organização criminosa orquestrada, infiltrada, para monitorar de forma ilegal o andamento dessas investigações contra aliados políticos, obviamente, para protegê-los e agir também de forma clandestina para atacar adversários e opositores. Essa afirmação consta nesse despacho que autorizou hoje os mandados de busca e apreensão, lembrando que não tem prisão, lembrando também que o vereador Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado, mas que essa autorização precisou ser dada pelo Supremo Tribunal Federal em razão de ser uma investigação mais ampla, aí sim que mira pessoas político, né, com foro privilegiado. No material da investigação, a Polícia Federal ainda demonstrou que o hoje deputado Alexandre Ramagem, que na época era o diretor da ABIN, imprimiu inquéritos eleitorais sigilosos lá do Rio de Janeiro para serem entregues a esse núcleo político, inclusive com o nome das pessoas, partido político, o cargo que essas pessoas ocupavam. Consta que o vereador Carlos Bolsonaro integrava esse núcleo político. A PF identificou também que na lista impressa pelo então diretor da ABIN no Rio de Janeiro continha esses detalhamentos aí das pessoas envolvidas. A PF flagrou, né, aquela conversa entre uma assessora do vereador Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Nessa conversa, Luciana Almeida pede ajuda relacionada ao inquérito policial
em andamento em unidades sensíveis da Polícia Federal. O pedido de ajuda se referia a investigações envolvendo o então presidente Jair Bolsonaro e os 3 filhos dele, conforme consta aí nessa mensagem compartilhada pela assessora do vereador Carlos Bolsonaro, inclusive na casa dele lá em Angra dos Reis. A PF apreendeu 3 computadores e um celular com o vereador. Carol, Vera. Pois é, Isa, isso pegou todo mundo de surpresa porque foi deflagrado logo de manhã e surgiu uma possibilidade de haver um computador da ABIN de posse do vereador Carlos Bolsonaro. Na verdade, não era exatamente do vereador, mas um computador da ABIN estava de posse de um dos investigados, correto? Exatamente isso, Vera. Não estava com o vereador Carlos Bolsonaro, mas esse computador da ABIN foi encontrado na casa do militar Giancarlo Gomes Rodrigues. Quem é esse militar? Ele atuou como assessor de Alexandre Ramagem na direção da ABIN e atualmente é uma pessoa que trabalha para Carlos Bolsonaro, ou seja, o computador bastante não grave, estava... né? Exato, curioso, né? Não estava com o vereador, mas sim com o assessor. E há, inclusive, essa suspeita de que Carlos Bolsonaro pudesse, de fato, ter tido acesso a essas informações privilegiadas do esquema de arapongagem dentro da ABIN. Esse militar é casado com uma servidora da ABIN. Inclusive, a Agência Brasileira de Inteligência informou que abriu um procedimento interno, uma sindicância, para saber o porquê o computador estava na casa dela. Inclusive, esse procedimento também foi aberto porque na busca e apreensão de quinta-feira na casa e nos endereços ligados ao deputado Alexandre Ramagem também foram encontrados equipamentos da ABIN em posse dele. Lembrando que nessas buscas de hoje lá em Angra, todo mundo estava fora e na véspera, no dia anterior, no domingo, o ex-presidente estava reunido com os filhos nessa casa aí da família Bolsonaro, na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Isa, e essa história de que a PF fez a batida na casa em Angra, não encontrou o ex-presidente e os filhos, tinham saído de barco, depois veio a versão de que tinham ido pescar, como é que foi essa história? Pois é, isso também foi bem polêmico, né? Gerou uma suspeita de uma tentativa até de fuga, porque ontem, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez aquela live nas redes sociais dele, então ele e os filhos estavam nessa casa. Só que às 6 horas da manhã, quando a Polícia Federal faz essa batida, não encontra ninguém na residência, o que levanta essa suspeita de tentativa de fuga, mas aí aliados políticos tentaram apaziguar, disseram que não era nada disso. O advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, veio a público dizer que a família, na verdade, foi pescar às 5 horas da manhã antes da operação vir a público. Bom, como a gente comentou, às vésperas das buscas ainda ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa live que fez, saiu em defesa de Ramagem e negou qualquer inteligência paralela para beneficiá-lo. Vamos ouvi-lo. Nova narrativa agora, a BIM paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. E agora a BIM paralela, porque o Bolsonaro admitiu. Eu recomendo a vocês, aquela tal da sessão secreta, que o Supremo falou que tem que divulgar. Era uma reunião com o ministro. E por que nós resolvemos divulgar? Teve a decisão do Supremo, tudo bem, tá? Mas tinha acusação que ele estava à prova, que eu interferia na PF. E não estava a prova ali. Pelas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que a operação quis atingir toda a família, afirmou ainda que as buscas foram ilegais e imorais, mas o vereador Carlos Bolsonaro ainda não se posicionou. Carol e Vera. Tá ótimo, muito obrigada, Isa, pelas suas informações, por esses bastidores. Carol, tem essas incongruências ainda em relação a horários, ao que foi apreendido, mas o fato é, agora a operação chega no núcleo familiar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que um dos próximos alvos venha a ser o general Augusto Heleno, ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional e, portanto, responsável pela ABIN. A ABIN ficava na estrutura do GSI. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro estão
acusando a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes de praticarem aquela pescaria ilegal, ou seja, você determina uma operação contra alguns alvos na expectativa do que você vai apreender para aí sim usar isso contra a pessoa. Isso era, ironicamente, era uma das acusações que se fazia contra a Operação Lava Jato lá atrás. Diziam que o Sérgio Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato praticavam esse phishing, né? Você vai lá, lança o anzol, espera para ver o que você vai colher e aí você justifica ter feito a operação com base no que você apreendeu. Mas, quando a gente lê a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e eu li tudo, essa comunicação entre assessores do Alexandre Ramagem, que foi colocado na ABIN a pedido de Bolsonaro, por Bolsonaro, enfim, e a assessoria do vereador Carlos Bolsonaro, é uma troca de pedidos de informação muito contínua ali, muito íntima. Inclusive, as duas assessoras conversam e falam, agora vamos reeleger o nosso presidente, então tem ali uma comunicação entre elas que foi considerada indevida. E eu achei interessante também essa divisão que a PF faz, e o ministro cita quando ele acolhe os pedidos, da ABIN em vários núcleos, né? O núcleo político, o núcleo de comando, que seria o Ramagem, o núcleo que recebia as informações. Então, isso também deverá ser mais bem elencado no que vem por aí. Eu chamo só a atenção para essa live, né? A live que a Isa trouxe para a gente. Ela foi realizada ontem com o Estardalhaço. Pela primeira vez se juntou na mesma transmissão o presidente e os 3 filhos, mesmo porque alguns deles não se dão muito bem. E eles fizeram questão de dar uma demonstração de força. Em dado momento, tinha mais de 400 mil pessoas vendo simultaneamente nos diferentes canais da família. Isso foi colocado como uma tentativa de contrapor um certo fracasso de lives que o presidente Lula vinha fazendo, mas muita gente está interpretando como uma demonstração de força também em relação às investigações. Pelo fato de que na semana passada atingiu-se o Ramagem, o Bolsonaro chegou a fazer uma postagem meio misteriosa, dizendo que novas coisas viriam por aí, e que então isso já seria assim, para mostrar que eles estão fortes e que por isso estão, de novo, sofrendo uma perseguição política, etc. Então, esse campo da narrativa também está em muita ebulição nesse começo de semana, Carol. E essa reação do governo, hein, Vera, com postagens da SECOM, fora do tom, né? Entrando ali como se fosse um meme. Tudo bem as pessoas postarem memes na internet, mas um canal oficial do governo postar TikTok, grande dia, não cabe, né? Pois é, isso foi bastante inapropriado. Isso que a Carol está falando são as contas da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, nas redes sociais. E aí esse toque era receba os agentes de saúde por causa do surto de dengue. Mas todo mundo sabe o que é esse meme do toque, né? É a batidinha da Polícia Federal, até a ex-deputada Joyce Hasselmann brincou com isso hoje, se referindo à operação em relação ao Carlos Bolsonaro. E o outro era Grande Dia, que era um bordão do próprio Bolsonaro, usado para falar, segundo eles, do aumento do salário mínimo, mas também no dia de hoje. Isso tem duas possibilidades da gente comentar. Uma é essa total inapropriação do ponto de vista institucional. A Constituição tem um princípio que rege as operações e as ações de governo, que é o da impessoalidade. Então, você não pode usar um canal oficial para esse fim. E a outra questão é uma certa burrice, porque reforça uma polarização, reforça o bordão do próprio Bolsonaro, e eu acho que aí joga contra o próprio Lula, atira no próprio pé. É isso. Deixa eu trazer um outro assunto importante do dia, que é essa questão das contas públicas. O Bocardi também tinha chamado a atenção para isso. Vou trazer aqui alguns dados para depois te ouvir, Vera. O governo fechou 2023 com rombo nas contas de 230 bilhões de reais. Isso equivale aí a 2,12% do PIB. O déficit contraria a promessa, a expectativa do Ministério da Fazenda. O Haddad tinha falado em manter ali em cerca de 1%, né? Esse déficit fica ali, enfim, no máximo em 1,3% do produto interno bruto, mas não foi isso que aconteceu, e é superior também ao que estava previsto na LOA, né? Na Lei Orçamentária Anual. E aí tem várias justificativas. O governo diz que teve que pagar precatório, que teve que socorrer os estados por conta daquela queda de arrecadação com o ICMS dos combustíveis. A conta, se não tivesse esse valor do precatório, ficaria ali negativo em 138 bilhões de reais, e aí estaria dentro da meta prevista na LOA, mas de qualquer forma é um número que vai
vai contra o que esperava o próprio governo e acende um sinal de alerta para esse ano de 2024, né, Vera? Exatamente, Carol. O Haddad tinha colocado mais ou menos como um ponto de honra fazer um déficit de cerca de 1% do PIB. E mesmo com alguns expurgos do que está contido aí nesse número grande, dos 230 bilhões, ainda assim o déficit do ano passado excede esse 1% do PIB. Os 230 bilhões, que é um baita de um rombo, incluem o que o governo decidiu antecipar em termos de pagamento de precatórios. O governo Bolsonaro tinha jogado os precatórios lá para frente e o governo Lula pediu uma autorização do Supremo para antecipar uma parte desses precatórios. Então, quitou 92,4 bilhões que estavam lá para frente. Então, isso ajudou a encorpar o rombo. Mas mesmo sem isso, o rombo teria sido de 213,6 bilhões. Então, é bastante coisa. Aliás, minto. Mesmo sem isso, o rombo teria sido grande e acima daquilo que o Haddad prometeu. Tem algumas outras justificativas para isso. A receita acabou sendo bem menor do que se previa. Nem todas as medidas para aumentar a receita tiveram o resultado esperado. E outras receitas com as quais o governo contou nos anos anteriores deixaram de entrar. Uma delas, a da privatização da Eletrobras, que tinha engordado bastante a arrecadação no ano anterior. Então, assim, alguns gastos foram excepcionais, como o dos precatórios. Algumas receitas eram também excepcionais nos anos anteriores. Mas, para este ano de 2024, tem a famosa meta de zerar o déficit. Então, você olhando o ano anterior e esse, vai se tornando cada vez mais difícil acreditar que o governo vai conseguir zerar o déficit. Isso coloca mais pressão sobre o Fernando Haddad, que já começa o ano bastante pressionado, inclusive para conseguir fazer o Congresso manter uma das medidas dele, que é a MP que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia e coloca o próprio Congresso ainda numa posição mais defensiva. Porque se tiver que cortar gastos, como vai ter, aparentemente, eles querem defender o deles, defender o das emendas. E aí a gente sabe, uma discussão sobre um corte recente que o governo fez, né? Com aquela promessa de, não, a gente vai cortar agora, mas depois a gente conversa. Só que o dinheiro só sai, né, Vera? O Arthur Lira está de volta a Brasília essa semana, o Congresso retoma na semana que vem, e o que consta é que o clima no bastidor é péssimo. Ele está querendo a cabeça do ministro Padilha de qualquer jeito, não tem conversa, elegeu outros interlocutores com o governo, fala com o Rui Costa, fala com a Haddad, mas não tem conversa com Padilha, né? Não tem conversa com Padilha, mesmo com o Rui Costa tem vários ruídos em razão do corte que foi feito nas emendas. Ele tentou convocar uma reunião de líderes ali para mostrar essa força, para mostrar essa coesão contra o governo, mas acontece que todo mundo ainda está de férias, esticou uma semana aí das férias, porque só volta na semana que vem. Então ele conversou esparsamente aqui e ali com alguns líderes, mas o clima não é bom, você tem toda a razão. Tá de olho também no Ministério da Saúde, né, Vera? Tem esse pano de fundo, né? Ele está muito insatisfeito com Padilha porque deu uma garroteada na liberação de verbas, de emenda. A gente sabe que verba para a saúde é sempre interessante para os parlamentares. E o Lira já está de olho nesse Ministério da Saúde lá desde o começo, né? O Padilha já foi ministro da Saúde, o governo nomeou a Anísia Trindade, que é um quadro técnico, que não agradou o Centrão, e agora volta a carga de novo, né? Pois é, houve o contingenciamento de emendas da saúde, a gente sabe que é o maior orçamento da esplanada e também o que concentra a maior quantidade de emendas. Então, daí porque o Centrão está de olho nessa pasta há bastante tempo e a ministra vai ter que se segurar ali para não ser alvo de novas tentativas de derrubá-la. Tava vendo aqui o número, aquele que você queria dar, Vera, sem o precatório, ficaria negativo em 138 bilhões. É isso, então, a autorização que era aquela que eu falei, 220 e poucos. Né? Então, o déficit geral, né, foi 230 bi. Se não fosse o precatório, ficaria em 138. Que mesmo assim não cumpriria a promessa do Haddad, né? Daria 1,27% do PIB, ele prometeu 1%. Então, assim, fica dentro do que a PEC da transição e o orçamento autorizaram, mas não dentro daquela bravata que ele fez, que ia ser no máximo de 1%. Bom, quem quiser participar aqui com a gente, seguimos aqui com o nosso ponto final, nosso WhatsApp é o mesmo, 11 99911 9981, também lá pelo chat do YouTube. Muita gente participando aqui no chat também, viu, Vera? Mandando mensagem, Vera ao vivo e a cores. Muita gente satisfeita aqui com esse Viva Voz turbinado, ampliado,
vai ser bem bacana. Vamos pro intervalinho? Vamos fazer um intervalinho, beber uma água, voltamos já já. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. E hoje é dia de muita novidade, vinheta nova, colunista novo. Seja bem-vindo, Pablo Hortelado, com a gente toda segunda e quarta. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Carol. Oi, Pablo. Bem-vindo. O Pablo hoje vai trazer para a gente um assunto bastante irônico, por assim dizer, porque, olha só, o Brasil virou notícia na TV norte-americana, mas por uma comparação positiva para nós. Eles acham que a gente tem como dar aula de Constituição e democracia para eles, os americanos. É isso, Pablo? Conta pra gente. Pois é, Vera. Nesse fim de semana circulou bastante aí nas mídias sociais e também nos aplicativos de mensagem um trechinho do programa do comediante Bill Maher, que tem um programa na HBO. E nesse programa ele estava exaltando a justiça brasileira, que na opinião dele devia servir de modelo para a justiça americana, né? Ele diz que os estudantes americanos deviam aprender... Pablo, peraí que a gente vai tentar refazer aqui o contato com o Pablo, tá dando uma falhazinha aí na comunicação, mas o Pablo vai trazer essa análise aí, né? Se realmente a nossa justiça foi melhor ou mais célere do que a americana nessa comparação, já que a gente pode fazer muitos paralelos, né, Vera? É impressionante. O que acontece lá acaba acontecendo aqui em maior ou menor escala, né? Pois é, eu assisti o quadro que o Pablo trouxe pra gente e ele começa mostrando, olha, um presidente contestou o resultado das urnas e deu no Capitólio. O outro presidente, 2 anos depois, contestou o resultado das urnas e deu no 8 de janeiro. Mas aí houve uma diferença em relação a como a justiça e as leis e a Constituição trataram um caso ou outro. E foi aí que ele começou a dizer que o Brasil servia de modelo. É isso, Pablo? Oi, parece que é isso mesmo. O comediante Bill Maher fez essa comparação inusitada aí no seu programa, na HBO, na sexta-feira. Essa comparação circulou durante todo o fim de semana. E nessa comparação ele brinca que os estudantes americanos têm que aprender a história constitucional com o Brasil, com os brasileiros, que os brasileiros teriam mais a ensinar aos americanos, porque a reação da justiça brasileira ao fenômeno Bolsonaro tinha sido melhor, tinha sido mais saudável do que a reação da justiça americana ao fenômeno Trump. Lá nos Estados Unidos, os americanos estão lidando com o fato do Trump, mesmo após ter se envolvido ali, tendo instigado um grupo de militantes a invadir o Congresso americano 3 anos atrás. Ele segue concorrendo, ele é o favorito para as prévias do Partido Republicano e ele, inclusive, é o favorito para as eleições presidenciais que vão ocorrer daqui a alguns meses, né? E ele acha que a reação da justiça brasileira foi melhor porque ela tornou inelegível Bolsonaro, porque ela também fez uma campanha mais assertiva e mais eficaz contra a integridade das urnas, que também lá nos Estados Unidos foram questionadas por outras razões, e aqui a campanha da justiça, a contra-campanha da justiça contra a campanha que desacreditava a integridade das urnas brasileiras foi mais efetiva, e ele dizia que os americanos têm muito a aprender com os brasileiros. E a gente sabe que realmente fomos muito ágeis, mas que também há bastante questionamento em relação à postura do TSE, do Supremo, né, nas ações subsequentes contra os envolvidos no 8 de janeiro. Tem gente que questiona mesmo a celeridade do processo do Bolsonaro na justiça eleitoral. Como é que está isso aqui, em casa? Em casa a gente acha que está ganhando de goleada, que nem o Bill Maher acha, o Pablo? Eu acho que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente sempre olha, acha que o outro foi melhor do que foi. Eu acho que a gente fazendo uma avaliação mais
digamos assim, mais balanceada, mais equilibrada da resposta da justiça brasileira aos desafios do 8 de janeiro aqui no Brasil, a gente vê que tem elementos muito positivos e tem outros que não são tão negativos. Eu acho que o principal ponto positivo da reação da justiça ao golpismo que aconteceu aí com a turma do Bolsonaro foi a decisão da inelegibilidade do Bolsonaro. Ela foi uma decisão ágil, ela foi tecnicamente muito bem fundamentada. Teve duas, né? Teve uma decisão de inelegibilidade baseada na denúncia ali da ilegalidade daquele encontro com os embaixadores estrangeiros, né? Ele fazendo propaganda contrária à integridade eleitoral no Brasil. E depois teve uma segunda decisão pelo uso eleitoral do 7 de setembro. Essas duas decisões elas foram rápidas, elas foram ágeis, elas foram duras como precisavam ser, e elas tiveram efeito, elas estavam muito bem fundamentadas tecnicamente. Agora, existe um outro pedaço dessa reação da justiça brasileira que eu acho que ela tem um legado assim mais controverso, tem uma avaliação ambivalente, que não foi completamente positiva, né? A reação da justiça, a contra-campanha que a justiça fez, reagindo à campanha dos bolsonaristas contra a integridade eleitoral brasileira, né? Que houve uma campanha dos bolsonaristas dizendo que as eleições e que o sistema eleitoral brasileiro não era confiável, que a urna não era confiável e que, portanto, o resultado eleitoral não era confiável. A justiça agiu duramente durante a campanha eleitoral. Houve uma espécie de jogo de gato e rato, não é? Com as pessoas que estavam fazendo essa campanha. A justiça ela derrubou grupos de Telegram, derrubou grupos de WhatsApp, derrubou peças de propaganda que estavam circulando nas mídias sociais de uma maneira que me parece correta, porque essas campanhas elas estavam elas visavam criar no eleitorado uma desconfiança no sistema eleitoral brasileiro. Porém, essas ações extraordinárias, com esses poderes de tirar grupo, de tirar conta das redes sociais, se estenderam para além do processo eleitoral. E aí gerou um monte de decisões que foram controversas, que gerou muita reação crítica, no meu ver, com razão, né? Porque poderia até configurar censura prévia, porque você está tirando um canal e proibindo ele de falar coisas do futuro, né? Você não está tirando coisas que ele falou no passado, que foram inapropriadas, você está fazendo censura prévia, você está censurando dali em diante, né? Isso tudo gerou uma reação, permitiu com que os bolsonaristas falassem que a ação do TSE e do STF caracterizava censura, e isso está ajudando a criar um sentimento de desconfiança no Supremo Tribunal, que o Supremo Tribunal e o TSE são aí cortes irmãs, né? E hoje em dia 65% dos eleitores que votaram no Bolsonaro desaprovam as ações do Supremo Tribunal Federal. É um número muito alto, não faz bem para a democracia quando um número muito grande de pessoas de um campo político desacreditam, desaprovam a atuação da Suprema Corte. E sob o risco, né, Pablo, de acabar criminalizando todo um campo político ideológico, né? Tem que se punir o golpismo, mas não criminalizar o conservadorismo, que é legítimo. Eu acho que no meu ver, a gente precisa achar um equilíbrio, e eu acho que a Suprema Corte, a Justiça brasileira, não está encontrando. Eu sei que é um equilíbrio muito difícil de ser alcançado, mas é um equilíbrio de combater com mão dura, com rigor, mas também com embasamento técnico o golpismo, que ele foi perigoso, ele ameaçou as instituições. Por outro lado, a gente não pode criar um sentimento que o conservadorismo brasileiro não é legítimo. O conservadorismo brasileiro, ele nasceu aí no final dos anos 2010, ele se consolidou, era uma voz importante da política brasileira, uma voz importante da sociedade brasileira. Ela precisa ter uma expressão eleitoral, precisa ter expressão cultural, precisa ter expressão no jornalismo, mas tem que ficar dentro dos parâmetros democráticos. E eu acho que a reação da justiça brasileira precisa reconhecer isso. Ela não pode ser muito dura, ela não pode se exceder e ela não pode passar a impressão para os conservadores que a ação da justiça não está apenas combatendo o golpismo, está também combatendo eles, está tentando calar a voz deles. Isso é muito ruim. Obrigada por hoje, Pablo. A gente te espera na quarta-feira com mais um ponto de vista. Bem-vindo ao time. Agora já foi a estreia, já pode respirar, relaxar.
Tá bom, gente. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, Pablo. Ô Vera, já que a gente está falando de eleição, vamos falar de eleição em São Paulo? Eleição municipal, mas que acaba sendo um assunto nacional, né? O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, começa a avançar nas articulações para a escolha do vice, que vai disputar com ele a reeleição. Hoje ele se encontrou com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para discutir esse assunto. Na reunião, o Valdemar apresentou o ex-diretor da CEAGESP, ex-comandante da Rota, coronel Ricardo Melo Araújo, como indicado do partido para vice de Nunes. Lembrando que era aquele nome chancelado pelo Bolsonaro, né? O prefeito disse que o Araújo é um bom nome, mas que o assunto precisa ser discutido com partidos da base aliada. Vamos ouvir rapidinho a fala do prefeito. É uma construção. Eu já falei para vocês, queria voltar a repetir. Diferente dos outros partidos, a gente tem uma frente ampla para discutir. Precisa ver com os demais partidos, evidentemente ver a opinião do governador Tarcísio, do presidente Bolsonaro, para que a gente possa chegar no nome de consenso entre todos. Os nomes do deputado estadual Tomé Abduche, da secretária estadual de Política para Mulheres, Sonária Fernandes, ambos do Republicanos, e da delegada Raquel Galinatti do PL também são cogitados. O Valdemar publicou uma nota dizendo que o resultado da reunião vai ser discutido ainda com o presidente Jair Bolsonaro, que já externou publicamente o desejo de ver o coronel compondo a chapa. O prefeito avalia que o governador de São Paulo, Tarcísio, também vai ter um papel importante na definição do vice, porque está mais presente aqui no dia a dia da capital. O Tarcísio é do Republicanos, que também pleiteia essa vaga, então também não é um xadrez simples. O Tarcísio disse que não vai interferir na escolha e que o Nunes precisa optar por um nome da confiança dele. Vamos ouvir. A escolha tem que partir dele. Eu acho que não cabe a ninguém, não cabe a mim nem a ninguém ficar indicando vice para o Nunes. Ele tem que ter confiança no nome que vai ser construído e, obviamente, como ele bem disse, tem uma frente ampla que está com ele, tem muita gente apoiando, apostando na candidatura do Nunes. Eu acho que essa frente ampla vai chegar a um consenso, como ele falou, com calma, com tempo, para construir o melhor nome. E aí, só para fechar, o Boulos também no fim de semana seguiu nas articulações, né? O Guilherme Boulos do PSOL recebeu em casa no domingo a ex-prefeita Marta Suplicy, que deve ser a vice dele na chapa. Boulos publicou nas redes sociais que conversou com a Marta sobre o futuro da cidade. Essa escolha do vice aí do Nunes é chave, né? Porque a grande questão é até que ponto vai o apoio do Bolsonaro, se ele vai entrar de cabeça realmente nessa campanha. Esse nome do coronel é até então o nome que tem o apoio do ex-presidente, né, Vera? Tem totalmente, atende a esse perfil ligado à segurança pública que o bolsonarismo considera ser o ideal para a capital paulista, dado aí dado o aumento, né, dos casos de violência, de roubos, etc. Então, é esse perfil que vai realmente pautar a escolha do Bolsonaro, mas desagradou um pouco os partidos de centro que estão com o Ricardo Nunes. Carol, eles queriam ter essa possibilidade de indicar o vice, o PSD do Gilberto Kassab também estava de olho nessa vaga, então vai ter alguma disputa, mas a gente sabe, né? Para ter o apoio do Bolsonaro, não basta só ter os votos. O Ricardo Nunes vai ter de fazer alguns gestos, e essa questão do vice é um dos gestos que o ex-presidente espera. A escolha da Marta como vice do Boulos precipitou também essa disputa dentro da base da direita. O Bolsonaro ainda estava flertando com a ideia de lançar um candidato por sangue dele, o Ricardo Salles, mas as coisas se precipitaram e ele acaba tendo de concordar em fazer o vice na chapa do Ricardo Nunes. No fim de semana circulou uma possibilidade de a deputada Tabata Amaral receber alguma oferta de um ministério para deixar a pré-campanha, para deixar a disputa. Mas eu falei com aliados da deputada e ela nega peremptoriamente essa possibilidade. Primeiro, ela disse que não recebeu nenhuma sondagem do presidente Lula e que ainda que recebesse era 1000%, segundo aliados dela, a possibilidade dela não aceitar, porque o plano dela é ser candidata agora mesmo, ela não perde o mandato. Tem pouco a perder se lançando mais um ministério para o PSB? Vai tirar de quem? Do Márcio França, do Alckmin? Ou vai ter mais um ministério para o PSB? Difícil essa costura também, né? É porque eles perderam a justiça, né? Então eles estão pleiteando mesmo mais um ministério. Mas acontece que aí tiraria o único ministério do PCdoB, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, e é uma mulher. Seria trocar uma mulher por outra. Mas os aliados dela negam qualquer articulação nesse sentido e dizem que ela vai até o final com a candidatura.
Bom, falando em final, ficamos por aqui hoje. Tem música? Tem música, tudo novo no ponto final, por falar em final. E a música começa falando de um ponto final, mas fala aí da necessidade de se renovar, de tudo novo de novo. Jornalismo é movimento, já diria Renata Lopretti. Estamos aqui em franco movimento para tornar o ponto final ainda mais dinâmico. Eu, Bocardi, Carol. E a gente conta com vocês todos os dias. Vamos de Paulinho, Mosca. A música chama Tudo Novo de Novo. Tudo novo aqui. Vamos celebrar nossa própria maneira de ser. Essa luz que acabou de nascer, quando aquela de trás apagou. Muito bom, só acho que passou rápido, você devia ficar mais. Mas hoje ainda tem Roda Viva, amanhã tem mais. Então amanhã a gente volta, pessoal. Hoje foi só o primeiro dia de muitos. Beijo, Vera. Até amanhã. Tchau, tchau.